Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E continuando a nossa série de entrevistas, a nossa série de bate-papo sobre as eleições 2020, né, nessa parceria que a gente está fazendo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Hoje eu convido a Ângela Fontes, que é a consultora do IBAM, e vamos falar sobre a participação das mulheres na política. Tudo bem, Ângela? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar com vocês aqui para falar desse tema tão interessante, tão cadente, tão necessário que somos nós mulheres na política, né? Então, com certeza, eu acho que necessário é o melhor adjetivo que a gente pode dar a esse tema, né, Ângela? Vamos começar fazendo um panorama, né? Falar um pouquinho da história das mulheres na política, até chegar onde a gente está hoje. A gente já caminhou, como é que é isso? Olha, caminhamos bastante, né? Se você pega as sufragistas, aliás, tem um filme ótimo, que é exatamente As Sufragistas, que dá bastante a ideia de como o movimento feminista lutou para que nós tivéssemos o direito ao voto, né? Porque nós pessoas, né? E aí nós, mulheres, só conseguimos ter a cidadania no momento em que você consegue votar, né? No Brasil, você tem o direito ao voto em 32, tá? Mas isso, você tem uma série de situações anteriores que nós, mulheres, já lutávamos bastante para que tivéssemos esse direito ao voto. Em 28, por exemplo, eu tenho aqui uns nomes, porque às vezes a gente esquece exatamente o nome que a gente quer falar num momento importante como esse, que eu acho. Então, eu tenho aqui Alzira Soriano, em 28, ela foi eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Aliás, a região do Nordeste tem uma tradição e uma sequência de muitas mulheres na política, tanto pelo capital político da própria família, né, quanto pela participação que elas têm no dia a dia da própria região, né? Tem a Carlota Pereira de Queiroz também, que foi deputada por São Paulo em 33. Agora, você só vai ter mesmo a situação das mulheres tendo a obrigatoriedade do voto em 34, tá? E aí, em 34, é que nós temos totalmente a participação do voto. Agora, chegando em 2020, né? Porque senão nós tivemos em 96 a lei que nos deu o que falam de cotas, mas eu chamo de ação afirmativa, né, para que nós mulheres tivéssemos dinheiro, e dinheiro não foi nessa época, mas a possibilidade de ter as candidaturas em 30%. Na verdade, você tem que garantir 30% nas candidaturas por sexo, né? Então, você garante 30 e 70%. Vai chegar uma hora que nós vamos garantir 30% para os homens. Então, eu acho que sempre nós temos que pensar que 30% é o piso, não é o teto, tá? Tanto que nessas eleições agora, de 20, nós tivemos um aumento pequeno, mas teve um aumento e nós conseguimos 34% das candidaturas. Agora, é importante dizer que essas candidaturas não se concretizam em cadeiras nos parlamentos, né? Tanto na Câmara de Vereadores quanto no Congresso, né? Então, é importante que nós tentamos uma mudança, né, uma reforma eleitoral, né, para que nós pudéssemos, então, mudar a forma como as candidaturas fossem aceitas, fossem colocadas em plenário. Você teria o quê? Uma lista onde você teria a paridade, um nome de homem, um nome de uma mulher, e aí você seguiria, onde você ter mais mulheres nos parlamentos, como acontece na Argentina, como acontece em outros países do mundo, né? Então, é grande essa luta, essa eleição de 20, né?
nós estamos com um número grande de mulheres se candidatando, foram 180 mil mulheres são candidatas, mas isso significa 34% do total. Então, é algo assim que, como disse, está subindo, mas muito pouco. Em relação a 2016, na verdade, subiu 1%, 0,1%, nem 1% subiu. Agora, nesse ano, numa parte geral, nós temos 50% de mulheres negras se candidatando, 48% de mulheres brancas e 2% de mulheres indígenas, tá? Indígenas e amarelas, mas aí a gente soma porque o percentual é muito pequeno, né? Nas prefeituras, de um modo geral, você tem 13% de mulheres candidatas a prefeituras, e isso significa o 0,1%, né? Que se fala que aumentou muito pouco, né? Para as câmaras de vereadores, a gente está com 34% de candidatas, então você tem um aumento de 1,3%, tá? E agora, uma coisa boa que a gente tem para comemorar é que nós estamos com um aumento de mulheres que têm o ensino superior completo. Teve um aumento de 157% de mulheres com ensino superior completo. Agora, para a tristeza, né, já foi falado várias vezes na mídia, enfim, impressa, televisiva e tudo mais, que o Brasil está no nono patamar na região, na América Latina, nós estamos em nono, quer dizer, só na frente de Chile e do Panamá. Então, a nossa posição com relação à presença das mulheres nos parlamentos, na política, é muito pequena, e é vergonhosa, né? Porque significa um déficit na democracia, que nós somos 52% da população, 52% do colégio eleitoral, e temos 10%, 15% de acordo com a Câmara que você está pensando. Então, é muito difícil, muito difícil. Tá? É interessante a gente ver, né, 34%, né, das mulheres sendo candidatas. E como você falou, isso não se reflete nos parlamentos. Né? A que você acha que se deve isso, Ângela? A sociedade ainda é muito patriarcal nesse sentido de confiar o seu voto às mulheres? Qual a sua opinião? A sociedade é muito patriarcal, é muito machista. Nós temos que reconhecer que ainda vivemos de uma forma muito Idade Média, vamos dizer assim, né? Então, você tem toda uma questão cultural em cima do voto para as mulheres, né? Será que, de fato, ela vai ser eficiente? Será que, de fato, ela vai deixar o filho com febre para ir para a reunião? De que maneira isso vai ter, entendeu? De como que a sociedade pensa se uma mulher vai ter as condições de enfrentar essa arena masculina. E quando enfrentamos, somos taxadas de arrogantes, de grosseiras, entende? Enfim, para dar um exemplo, o que mais se falava da presidenta Dilma era exatamente isso, que ela era grosseira, que ela era arrogante, que ela não sabia negociar, que não sei o que. Se fosse um homem, ele seria uma pessoa competente, ele seria uma pessoa que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Então, é a forma. Assertiva, exatamente isso, né? Então, a forma como a sociedade vê homens e mulheres está muito ligada a essa questão do voto. Agora, nós mulheres estamos votando em mulheres. Esse negócio de que mulher não vota em mulher não é verdadeiro. Tem várias pesquisas comprovando isso, né? Então, nós mulheres votamos em mulher. Agora, de uma coisa muito concreta é a estrutura partidária. Então, nós temos no país 33 partidos, ou 35, agora 33 partidos, né? E essa estrutura partidária, ela faz com que as mulheres fiquem invisibilizadas também, porque nós somos invisibilizadas na sociedade, né? Na hora que uma mulher tem um feito, é a primeira que faz, primeira física, primeira isso, primeira aquilo, porque, entendeu?
Agora, quando tem a Covid, você vê a quantidade de mulheres cientistas, porque na hora que a notícia começa a surgir, as mulheres que estão na frente da batalha e tudo mais são as enfermeiras, são as cientistas, tem muito mais médicos do que médicos, mas você, no âmbito da saúde, você tem a presença da mulher muito grande, então ela deixa de ser invisível naquele momento, mas na política, nos partidos políticos, você tem uma situação de invisibilizar a mulher de um modo muito, muito forte, né? E aí as mulheres ficam, como o que a gente chama, tarefeiras. Então, são poucos os partidos que têm a paridade dentro no seu corpo dirigente, né? São poucos os partidos que têm. E mesmo os que têm, as mulheres do seu interior sofrem as questões de como a sua candidatura vai ser levada adiante. Então, você tem, junto com os partidos, agora você tem a situação do TSE com a legislação atual, né, onde você precisa ter, do fundo partidário, 5% para a formação das mulheres ao longo do tempo, ao longo do ano todo, né, e com o fundo especial para as candidaturas, né, você tem que reservar 30%. Então, são duas situações em que as mulheres têm ações afirmativas para que possa se ultrapassar essa barreira masculina, né? Então, é isso que se faz. Agora, os partidos cumprem? Mais ou menos, né? Na hora que o fundo é entregue diretamente para o Diretório Nacional do partido, o fundo especial das candidaturas agora, né? Ele é dado no Diretório Nacional, e esse Diretório Nacional distribui para os estados, que distribui para os municípios, e aí, então, você tem a distribuição dos valores, dos recursos, pelas candidaturas. Ora, termina que você coloca essas candidaturas, as reeleições, né, em geral reeleições masculinas, recebem mais recursos para as suas campanhas. Apostar na campanha de uma mulher, são poucos os partidos que estão fazendo isso, né? Então, nós temos três situações aí, como eu coloquei. A situação da cultura, que você bem chamou a atenção, a situação do partido político, né, da estrutura partidária, e uma situação de tentativa de se colocar as ações afirmativas muito em função das lutas da bancada feminina no Congresso, né? E aí é uma bancada superpartidária, não é uma bancada única, né? Então, essa bancada fazendo com que mudasse a lei e o TSE tivesse que cumprir. E uma atenção, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público está muito atento ao cumprimento de todas essas regras, né? Então, isso que eu acho que é bastante fundamental da gente entender, né? É isso. Bom, então vamos trazer, falou do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, vamos trazer aqui para as eleições aqui do Rio, né? Já que a gente está falando de eleições municipais para prefeitos e vereadores. A gente tem um caso específico no Rio de Janeiro, que nós temos 5 candidatas mulheres à Prefeitura do Rio. Né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança de paradigma, porque eu pelo menos, não lembro de termos tido 5 mulheres candidatas à prefeitura, a maior cidade do estado. Não, de fato não teve. E é interessante notar que, por exemplo, das capitais brasileiras, Manaus, Belém e São Luís, nenhuma mulher concorre, tá? Então, você tem uma coisa assim no geral. Agora, vindo para o Rio, nós temos, não apenas, não são 5, são 6 candidatas, tá? Que estão com as suas chapas, mas não apenas isso, em 10 candidaturas, no Rio está com 14 candidaturas, né? 14 chapas concorrendo. Então, dessas 14, 10 têm a presença de mulheres, tá? 4 têm mulheres como vice.
e 6 tem mulheres como prefeitas, candidatas diretamente. Dessas 6, 2 são chapas formadas por 2 mulheres, prefeita e vice-prefeita. Então, nós temos realmente aqui no Rio de Janeiro um quadro muito diferenciado do resto do país, né? Onde você consegue ter uma situação em que nós podemos escolher de fato, votar de fato, em candidatas que estão falando aquilo que a cidade, a população compreende, né? Agora, se você vai ver a pesquisa, você ainda tem um homem como no primeiro lugar da pesquisa. A pesquisa é um retrato de um determinado momento, a gente vai aguardando como é que isso acontece, né? Agora, no Rio, das candidaturas, nós temos, no estado do Rio, né? Nós temos 11, na de 2016, seria 11% de candidatas, nessas 16% de candidatas feitas das cidades do Rio de Janeiro. As prefeitas, aí que estava em 2016. Angela, eu acho que a gente está com algum problema na sua imagem. Sua imagem está travada. Você está com 26%. Angela, você me escuta? Angela? Como? Oi, essa sua imagem está travada. Eu não estou escutando, Érica. Sua imagem está travada. Eu estou com... Mas eu estou com cabo. Mas a sua imagem travou. E agora? Para mim, continua travada, Ângela. Ao vivo é assim mesmo. A gente depende da internet. Para mim, você está travada. Claro. Continua travada? Eu estou com uma internet por cabo, o Wi-Fi já não resolvia mais. Deixa eu dar uma olhada ali de fora, espera um minutinho. Tá bom, com certeza. Bom, e você que está assistindo a gente está falando aqui sobre a participação feminina na política. A gente tem um caso muito específico no Rio de Janeiro, como a Ângela estava falando, onde 6 candidatas à prefeitura. Temos outros municípios também com candidatas, né, ao cargo majoritário da cidade. A Ângela vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante a gente entender, né, o quanto as mulheres precisam ainda crescer nessa questão política, nessa questão da sociedade, né? E esse programa, como eu já falei no início, ele é uma parceria entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Então, durante todo esse mês, a gente vai trazer temas importantes, temas relativos às eleições de 2020. Já falamos sobre a questão do saneamento, do marco legal de saneamento na última semana. Falamos também sobre a questão do marketing digital, tão importante nessas eleições. E temos outros temas, vamos falar ainda sobre desenvolvimento local, vamos falar sobre outros temas relevantes e importantes para as eleições de 2020. Ângela, eu acho que você voltou. Voltei? Voltou. Então, tá. Desculpa. Tá bom. Desculpem ter saído para... É porque fica fora daqui do espaço, né? Nós estávamos falando sobre o conjunto de candidaturas no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Então estávamos falando sobre o aumento das candidaturas de mulheres a prefeitas. Tá? Então, passamos de 2016 para 2020, está em 16% o número de prefeitas. E uma novidade que chama atenção é o aumento do número de vice-prefeitas. 16 era 20%, e agora, em 2020, é 26%. Então, você tem um aumento considerável da presença de mulheres em chapas, né, como vice-prefeitas.
E no caso das vereadoras, aí foi um aumento muito pequeno, passou de 32,4 para 33,8, que é muito pequeno, né? E o que chama também a atenção, todas essas mulheres estão com mais escolaridade, tá? As mulheres brancas estão em maior número, mas são em menor percentual em relação a 2016. As mulheres negras vêm com mais força agora, tem maior número de candidaturas de mulheres negras em relação a 2016, e a faixa etária é menos jovem. Então, duas coisas que eu acho que a gente pode falar. Da questão da escolaridade, basicamente mais da metade tem o ensino médio completo e tem o ensino superior completo. Então, as mulheres estão muito mais escolarizadas e estão chegando na política, né? E a questão da faixa etária mais jovem, mais velha, na verdade, é porque a hipótese que se levanta, porque também é tudo muito novo, a gente ainda está com essas pesquisas em andamento, né? Mas a hipótese que se levanta é que aquelas mulheres, entraram menos mulheres na política, mas as que entraram em 2016 e antes não saíram, permaneceram. O que, então, você aumenta, né, engorda, vamos dizer assim, as demais faixas etárias com a presença das mulheres, o que é muito bom. Porque participar da política não é participar uma vez, uma eleição, é você está participando o tempo todo. Inclusive porque o capital eleitoral que uma candidata, a experiência que ela tem, a vivência que ela adquire em uma campanha política, não pode se perder. Entende? Essa campanha, todo aquele conhecimento dela, ela segue para o pleito seguinte. E aí ela vai acumulando conhecimento e vai acumulando e vai se preparando, tendo uma formação para esse momento, né, de democracia que se vive. Além de todas essas mulheres terem que enfrentar uma questão de violência política muito grande, porque você tem não apenas uma violência física, a candidata vereadora foi assassinada em Magé, né? Da mesma forma que teve um homem também assassinado essa semana, que eu agora não sei exatamente qual foi o município. Mas, enfim, você tem violências físicas na política, isso é uma coisa muito grave, como você tem essas violências de não deixar falar, de dar menos dinheiro, entende? Para a campanha, e por aí as coisas vão acontecendo, tá? Então, acho que é importante lembrar sempre dessa situação de que as mulheres, embora estejam em menor número na política, mas têm uma vivência, né, que segura a situação delas na cidade, e aí, quando é a questão da vereança, as mulheres estão com o pé no chão da sua cidade, né? Então, você consegue ter um maior número de vereadoras, embora no estado do Rio de Janeiro, pelo Casimiro de Abreu, é uma cidade que nunca teve uma vereadora. Maricá, essa última legislatura, não teve nenhuma vereadora, entende? Tanto que as candidatas de Maricá estão fazendo uma forma de uma candidatura, não é única, porque tem que ter os CPFs diferentes, né? Mas é uma candidatura onde elas se unem para ter uma voz de mulheres em Maricá. Então, é uma situação que precisa pensar. No estado do Rio, por exemplo, você tem também, o estado do Rio tem a possibilidade de ter 10 municípios com segundo turno, né? Porque tem que ter mais de 200 habitantes, 200 mil habitantes, né? Então, esses municípios, que é Volta Redonda, que tem municípios da Baixada, né? Daqui, da periferia. Da região metropolitana, e mais e Volta Redonda. São, em geral, municípios que vão ter segundo turno. Nesses municípios, Volta Redonda, tem uma mulher candidata a prefeita, entende? Nos demais,
São João de Meriti, os outros eu não terminei não conseguindo pesquisar para hoje, tá? Agora, lá no Médio Paraíba também, você tem em Barra Mansa e Resende, também tem mulheres candidatas a prefeitas. Então, isso é algo importante para a gente ter enfim, pensar, né, que está sendo, pode-se mudar as situações, né? Agora, tem umas situações de mulheres que usam, elas se sentem tão invisíveis que elas usam assim, fulana de fulano, um homem. Entende? Tem uma reportagem da semana passada exatamente sobre isso. Então, é uma coisa onde você vê assim, não, como ela é propriedade daquele homem que é mais conhecido na cidade, e só assim ela vai conseguir ser eleita, isso é algo que, enfim, que ainda não conseguimos vencer, né? Que é a questão cultural que você estava falando antes, né? Bom, Ângela, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso que você dá no IBAM, né, a questão da mentoria, independente do período eleitoral. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, isso realmente está sendo uma experiência muito boa, porque nós estamos fazendo uma formação com essas mulheres que são candidatas e as mulheres que participam das campanhas dessas candidatas, entende? Então, o que nós fizemos a formação tem 3 eixos, né? Um eixo que é você transmitir informações, você passa informações, né? São os webinários que se tem, foram 5, estão sendo, amanhã tem mais um, e tem outro na sexta-feira, e você tem também a mentoria, que é acompanhar essas mulheres ao longo da campanha, que a formação iniciou-se um pouco mais tarde por questões de convênios com o governo federal e tudo mais, ela é resultado de uma emenda parlamentar, mas, enfim, começou agora, ou era assim ou não era, então vamos fazer o melhor possível. E aí vem a mentoria, que a gente acompanha nesse momento, até 15 de novembro, né, no período pré-eleitoral, e depois no pós-eleitoral. Porque é isso que eu falei há pouco, nós não podemos perder essas mulheres que tiveram a força, a coragem de enfrentar o desafio da arena masculina. Então, essas mulheres, elas precisam ser acompanhadas e compreendermos, elas e nós, o que aconteceu, por quê, qual foi o desafio, né? Onde foi que não atendemos às demandas e expectativas dos nossos eleitores e eleitoras, né? Se eu estou numa cidade, de que maneira eu construo o meu projeto político, de que maneira eu apresento a minha campanha. Qual a diferença de você ter um programa de prefeitura, né, de candidata a prefeita, que é executivo, e um programa para o legislativo? Qual o papel do legislativo e o papel do executivo? Então, nós estamos trabalhando nisso, está muito, muito, muito interessante mesmo. Tá? Vamos entrar na próxima segunda, nós entramos startamos o início da questão da mentoria, onde nós teremos uma live com as mulheres que já estão inscritas e tudo mais, trabalhando nessa já falando algumas coisas e a gente dando início a esse processo, né, de conversar. Não é coaching, não é terapia, entendeu? E às vezes as pessoas confundem a mentoria com terapia ou coaching, uma coisa assim. Não é isso. É você chegar, trocar a experiência, né, entre as pessoas que estão vivendo naquele momento e as pessoas que já têm algum tipo de vivência com aquele assunto. E aí trocar situações imediatas, situações que levam. E depois das eleições, no pós-eleitoral, né, no pós-eleições, dizer assim, muito bem, e agora? Como é que continua dentro do partido político essa experiência? Como é que essa vivência pode continuar e como é que você se coloca frente à estrutura partidária? Então, trabalhar com essas mulheres que gostam de fazer política, porque mulher gosta de fazer política. Não é dizer, política não é para mulher. A mulher fica onde ela quiser. Com certeza.
Ângela, foi muito bom falar com você sobre esse tema tão relevante, tão importante, e espero que nas próximas eleições, nas eleições federais, a gente volte a se falar e tenhamos ainda mais mulheres como representantes do nosso povo, da nossa população. Muito obrigada pela sua presença aqui no ADM Live. Eu te agradeço. Obrigada, um bom dia para vocês, tá? Bom dia. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quinta-feira, 10 horas da manhã, temos um novo encontro aqui no ADM Live. Eu espero você. Tchau, tchau.